Se você precisa reduzir os impostos que você paga no e-commerce, esse é o vídeo ideal para que você assista e saiba definitivamente como que você reduz a carga tributária para pagar menos impostos, beleza? Então fique aqui comigo nesse vídeo, eu vou te passar alguns passos de maneira simples e objetiva para que você possa reduzir a sua carga tributária do seu e-commerce. Vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é vocês escolherem um regime tributário ideal. Quando nós falamos de e-commerce, nós falamos de alguns regimes tributários. O que é um regime tributário, Matheus? De maneira simples, é uma forma que o governo utiliza para cobrar os impostos da sua empresa. Então, nós temos hoje o Simples Nacional, que é uma única guia chamada de DAS, onde eles simplificam os impostos. Nós temos o lucro presumido, que o próprio nome já diz, há uma presunção do governo quanto ao seu lucro, e nós temos também um lucro real, que é baseado na realidade dos fatos da sua empresa. Se a empresa teve lucro, ela paga, se a empresa não teve lucro, ela não paga. E por que é tão importante escolher o regime tributário? Porque através do regime tributário, nós comparamos quais dos regimes tributários você paga menos impostos. Se você pegar, por exemplo, uma empresa que fatura 200 mil por mês, ela vem pagando um valor de tributo no Simples Nacional. Se você comparar essa empresa no lucro presumido e depois no lucro real, você acaba obtendo a comparação entre os impostos. Isso nós chamamos de planejamento tributário. Então, escolher o regime tributário no início é o primeiro passo. Se você tem um contador, você vai chegar nele e vai falar assim: meu amigo, contador, eu pago você para você fazer um cálculo decente de planejamento tributário. Eu não quero algo mais ou menos, eu não quero algo simplista, porque vai envolver muitas coisas, muitas variáveis para você definir qual é verdadeiramente o valor que você deve pagar de imposto. Então, para isso, você precisa conversar com o seu contador. Só para você ter uma noção, nós fizemos um planejamento tributário há mais ou menos um mês, deu 20 páginas de estudo demonstrando para o cliente qual era a tributação ideal para ele. Então, só para você ter noção da complexidade que é uma empresa que fatura 400 mil por mês. Então, não é simples, é muito complexo e precisa de um tempo dedicado naquela operação. A segunda dica para você reduzir a carga tributária é você classificar os tributos da maneira correta. O sistema no Brasil tributário, ele é muito complexo e muitas vezes o governo acaba implementando uma cobrança antecipada. Você está com o relógio aqui vendendo o relógio. Ele olha para a indústria que fabricou o relógio e ele pega e fala assim: o comerciante, o varejista lá na ponta, ele não vai pagar imposto desse relógio. Eu vou antecipar o tributo aqui. Então ele cobra esse tributo por substituição. Isso acontece muito, pessoal, no e-commerce e em qualquer outro lugar. E aí entra a questão da classificação, porque muitas vezes, você mesmo estando num regime mais simplificado, você pode estar pagando impostos de maneira duplicada. Resumindo tudo isso, o que é uma classificação? Se o produto já foi recolhido anteriormente, nós não falamos em recolhimento novamente daquele imposto, porque ele já foi recolhido. Olha que importante você entender essa questão da classificação. Matheus, e como que eu sei qual que é a classificação daquele produto? Juntamente com o contador, através do CFAP, do CST, do NCM do produto, você vai conseguir identificar qual é a tributação daquele produto e se ele já foi recolhido anteriormente. Se ele foi recolhido anteriormente, não há o que se falar em novo recolhimento. Há uma redução na sua alíquota. E nós aqui, nós temos uma outra empresa que ela faz esse cálculo da recuperação tributária, justamente porque nós identificamos em vários clientes que eles recolheram tributos a mais, justamente porque não classificaram os produtos adequadamente. Então toma cuidado com a questão da classificação. A terceira dica é a precificação do produto. Quando nós falamos de regime tributário, escolher o regime tributário, classificação dos produtos, nós estamos falando dos tributos. E o terceiro passo é a precificação, que nada mais é dar preço ao produto que você vai vender. Quando nós falamos de e-commerce, nós estamos dizendo que nós estamos num mercado extremamente competitivo, onde muitas vezes nós olhamos apenas o preço do produto, nós não conseguimos ter a emoção na venda daquele produto. Ou seja, uma compra totalmente racional. Você só vai comprar pelo preço, ou porque tem uma descrição bonita, sim, mas muitas vezes é pelo preço daquele produto. E quando nós falamos de preço, nós estamos falando de uma lucratividade muito baixa, ou seja, uma competitividade muito grande. O que acaba acontecendo é que você não consegue nem precificar corretamente, nem colocar os impostos, as despesas que você tem na empresa para justamente manter aquela operação. Como você não tem lucro na operação da venda, você acaba tendo prejuízo e você não acaba tendo uma perpetuidade no seu negócio. Você tem um negócio onde ele tem um prazo de validade, chega num momento que você não aguenta mais, pagar imposto, você não aguenta mais pagar fornecedor, você encerra. Isso é muito comum no e-commerce, tá? E aí, qual é uma estratégia para você poder se manter no mercado? É ter uma boa precificação, saber exatamente qual que é o valor de imposto que você está pagando e se não compensa você migrar para um outro regime. Por isso que entra a primeira dica do regime tributário adequado para você. Então toma cuidado quando você
for precificar um produto. É muito importante você saber como funciona uma precificação, o que é precificação, como que eu coloco isso, que estratégia que eu utilizo para vender mais, com um valor agregado um pouco maior, são estratégias que você precisa olhar, senão você não vai conseguir se manter no mercado. Então, são 3 dicas importantes aí para você reduzir a carga tributária do seu e-commerce.